Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Romanos 12, versículos 3 ao versículo de número 8. Mesmo sendo projetado no data show da nossa igreja, quero incentivar você que tem sua Bíblia, deixá-la aberta e incentivar quem sabe você a durante a semana retornar esse texto, retornar esse culto. Estará gravado no YouTube. Você que nos acompanha online, Deus te abençoe em nome de Jesus. Você possa separar os próximos minutos, próximo tempo aí, para a glória e para a honra do Senhor. Diz assim o texto, Romanos 12, 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça em nome de Jesus. Deus maravilhoso, nós queremos nos achegar a Ti mais uma vez, com temor e tremor, te pedindo que o Senhor toque no nosso coração. Abra, Senhor, o nosso coração, abra a nossa mente. Senhor, abra, Deus, as comportas do céu e derrame sobre nós a Tua graça, o Teu amor em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós oramos, como de costume, eterno e misericordioso. A Tua palavra, Senhor, é uma lâmpada ante os nossos pés e uma luz em nossos caminhos. Então abre, Senhor, por favor, nossos sentidos, ilumina-nos, Senhor, para que possamos entender de modo límpido, de modo santo, de modo correto, tudo aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, nessa noite. Importa que o pregador diminua, que o Senhor cresça, importa que a voz do pregador suma e que a Tua voz, a voz do Teu Santo Espírito apareça em nosso coração, em nossos ouvidos, nos ensinando a forma como devemos viver, como devemos nos comportar. Saímos aqui transformados, saímos aqui convertidos, libertos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Tua igreja diz amém. Provavelmente você já ouviu falar sobre Robert Charles Sproul. R.C. Sproul, como é conhecido, foi um renomado teólogo, escritor e pastor reformado. Ele nasceu em 1939 e faleceu em 2017 com 78 anos. Sproul ele foi amplamente reconhecido por seu trabalho no campo da apologética cristã e pela sua defesa das doutrinas reformadas. Ele fala: quando eu estava no ensino fundamental, a minha turma de inglês recebeu a tarefa de escrever um artigo descritivo de uma página. Escrevi então o meu e entreguei. No dia seguinte, a minha professora ficou de pé perante a turma e falou: antes de devolver os trabalhos, quero tomar um momento para ler um deles para a classe. Para meu espanto, ela leu o meu artigo. Depois caminhou para o quadro de avisos e o afixou com uma taxinha, dizendo: isto merece estar aqui porque é uma verdadeira obra de arte. Depois da aula, fui até o quadro de avisos para admirar meu grande troféu. A professora havia escrito no topo da página: A+. No nosso caso seria igual 10, 3 estrelinhas, né? Na nossa época. E na parte inferior, escreveu: R.C., não deixe que ninguém lhe dizer que não sabe escrever. Guardei aquilo no meu coração, o elogio dessa professora, porque o elogio é diferente de bajulação. O elogio é algo no qual podemos acreditar porque vem de alguém que consideramos ter certeza, ter autoridade para fazê-lo. O generoso elogio da minha professora de inglês se tornou parte da história da minha vida. Irmãos, quando nós lemos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3, nós somos orientados a pensar com moderação sobre nós mesmos.
a ter um pensamento correto. Já falamos aqui nesse ano sobre dois tipos de pensamentos que geralmente nós temos, né? Ou é o exacerbado, né? É 80 ou é 8, né? Ou é aquela autocomiseração, né? Ah, poxa, eu não consigo, eu não sirvo para nada. Ou então é aquele, eu sou o gás da coca, eu sou a última bolacha do pacote, eu sou o cara. Mas o que o texto nos convida é termos o pensamento correto. Quando somos convidados a uma autoavaliação, irmão, qual é a sua atitude? Quando você para depois de um mês, né? Você que é empreendedor, aí você que é empresário, terminou o seu mês de trabalho. Quando você que é jurista, terminou aquele processo que você penosamente trabalhou nele. Quando você que é trabalhador assalariado, recebeu a sua folha, né, de salário, como é que você pensa? Como é que você faz uma avaliação de você mesmo? Como foi seu trabalho durante o mês? Quando você termina, né, dona de casa, limpou toda a sua casa, limpa, aquele cheiro maravilhoso de limpeza, né, tudo brilhando, né? Qual é a autoavaliação que você faz, né? Puxa, como eu sou caprichosa, graças a Deus que Deus me deu saúde para poder limpar essa casa. Ou é diferente? Irmãos, qual resultado nós acreditamos quando pensamos sobre nós mesmos? Existe um pensamento moderado ou sempre a gente, na verdade, escolhe algum extremo? Novamente na sua Bíblia, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, o apóstolo Paulo diz, digo a cada um dentre vós, cada um da igreja presbiteriana aqui de Tupã, que não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Na nova versão transformadora, uma Bíblia que eu tenho, na verdade, pegado cada vez mais amor, uma tradução que fala assim, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus os deu. Romanos 12, 3, nova versão transformadora. Quero trabalhar com você nessa noite sobre o tema servindo ao Senhor e servindo à igreja. O primeiro ponto é, nós somos necessários ou nós somos insubstituíveis? Existe alguém insubstituível? Porque ser membro de uma igreja significa que todos nós somos partes necessárias do todo. Ser membro significa que todos nós somos partes necessárias do todo. Quando R.C. Sproul comenta sobre esse texto, ele fala que o jogo de palavras presente no grego não pode ser traduzido para a nossa língua. O termo grego para pense com moderação é o mesmo usado para pensar, mas com a adição de um prefixo diferente. Portanto, Paulo não está falando sobre o empreendimento intelectual. Ele não está falando sobre uma análise da nossa capacidade, uma habilidade, uma posição. O que Paulo realmente está falando, ele está ligando o aspecto cognitivo, o pensamento ao aspecto afetivo. Ele não está escrevendo sobre fazer um cálculo, mas sobre ter uma opinião correta de si. Permita-me perguntar para você nessa noite, você tem uma opinião correta de si mesmo? A sua opinião sobre você mesmo, ela é correta? Sproul continua dizendo, está simplesmente dizendo que não devemos nos estimar de modo elevado, mas que em vez disso devemos pensar de modo sóbrio e cuidadoso a respeito de nós mesmos. Pergunto para você, será que nós valorizamos, irmãos, a nossa vida da maneira correta, da maneira bíblica, ou estamos apenas na famosa corrida dos ratos? Você já ouviu esse termo, corrida dos ratos? A corrida dos ratos é uma metáfora utilizada para descrever uma competição acirrada e desgastante que muitas pessoas enfrentam em busca de sucesso material e reconhecimento social. Ela é frequentemente associada à nossa vida corporativa, à nossa vida secular no trabalho, mas pode ser aplicada a várias esferas da vida, em que as pessoas se sentem pressionadas a alcançar constantemente mais em um ciclo interminável. Por exemplo, eu me formei, então eu preciso de uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação, então eu preciso do quê? De um mestrado. Fiz o mestrado, então eu preciso de um doutorado. Fiz o doutorado, então eu preciso de um pós-doutorado. E agora? E agora eu começo tudo de novo. Por quê? Porque eu não posso parar. O pastor de vocês tem uma frase meio estranha, né? Mas eu sempre digo que quem calça Nike não quer mais usar Conga, né? Quem se acostuma, na verdade, né, com algo muito bom, dificilmente vai retornar por si mesmo, né? Então você acaba se acostumando com aquilo, acaba estando numa corrida. Mas volto a perguntar, irmãos, nós somos necessários
Ou somos insubstituíveis como membros da igreja presbiteriana, como membros da igreja de Cristo? Infelizmente ocorre que na igreja algumas pessoas têm pensamentos rasos sobre si mesmos, enquanto outras, no processo de conversão e santificação, pensam ser insubstituíveis. Nem sempre esse insubstituível é um pensamento de origem má, é um mau pensamento. Imagine, por exemplo, uma pequenina igreja, ok? Vamos pegar aqui Varpa como exemplo. Lá no meio de Varpa, lá assim, num cantinho que não tem ninguém. E existe uma única pessoa que sabe lidar com bancos, com contas, com questões administrativas. Só aquela pessoa na igreja. Todos os outros ali são agricultores, todos os outros ali são, na verdade, da área rural. Não tem como mexer com isso, não tem tempo para isso. O que significa isso? Até que o Senhor envie uma outra pessoa com essas mesmas habilidades, essa pessoa se tornou para aquela igreja o quê? Insubstituível. Quem vai fazer o trabalho dela? Só ela sabe fazer aquilo ali. Por isso que nós sempre precisamos o quê? Pensar em um Josué. Sempre pensar o quê? Em alguém que possa fazer aquilo que nós fazemos com as mesmas habilidades. Um teólogo do século XIX, David Perrus, disse que não há ninguém na família de Deus, que não tenha recebido algum talento público ou particular. Deus fez distinção de cargos na igreja, a fim de que alguns ensinem e outros ouçam. Alguns estejam na liderança e outros debaixo de autoridade. Assim como nos versículos 6 e 7, como lemos, o apóstolo Paulo mencionou diferentes ofícios. Portanto, que cada um considere que o talento que foi confiado não somente a si mesmo, mas também aos companheiros de serviço. Desse modo, todo aquele que se esforça diligentemente em sua posição receberá alguma coisa, mas todo aquele que desprezar ou impedir alguém não receberá nada. Permita-te convidar agora a fazer uma ilustração na sua mente. Qual seria a sua reação se Jesus aparecesse aqui agora? Aqui agora. E antes da Santa Ceia, assim como ele fez a última ceia, ele se prostrasse na sua frente, se ajoelhasse com uma toalha de servo e descalçasse você e começasse a lavar os seus pés. Como você se sentiria? Como seria para você se Jesus estivesse lavando os seus pés? Francis Chan, escrevendo no seu livro, ele fala que ele não conseguiria se conter. Ele diz: vejo-me chorando compulsivamente. Acho que me sentiria absolutamente indigno e constrangido, mas também seguro e honrado. Mal posso me imaginar no mesmo ambiente onde está Jesus. Não consigo conceber a ideia de que o meu Criador e Juiz se dispõe a lavar os meus pés. Parece absurdo. Essa noção de que o Deus Todo-Poderoso se humilhou a ponto de nos servir e de morrer por nós é a essência da nossa fé. Na raiz do nosso chamado está o mandamento para que imitemos a Deus servindo uns aos outros. Isso é ser membro de uma igreja. Depois de lavar os pés dos discípulos, João 13,14 diz que Jesus ordenou que eles fizessem o mesmo entre si. Entretanto, a pergunta dessa noite é: em que medida os cristãos de hoje se dispõem a servir os outros? Jesus disse em Mateus 20:28, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No entanto, não é nenhum segredo que a maioria das pessoas vai à igreja mais para consumir do que para servir. Chan escreve que isso todos sabem é uma estupidez, mas nos resignamos a esse ponto, aprendendo a aceitar essa atitude como se não pudéssemos fazer nada a respeito. As pessoas entregam suas ofertas e assim mantêm a equipe ministerial. Então os ministros devem o quê? Fazer a sua parte e atender as pessoas. Parece uma engrenagem adequada e eficiente e funciona muito bem em alguns casos, mas não corresponde à vontade de Deus. Funciona, mas não é essa a vontade de Deus. Talvez você já tenha ouvido na sua vida cristã: olha, vamos lá evangelizar. Ih, rapaz, não, isso aí é trabalho do pastor. Olha, vamos lá, na verdade, levar uma cesta básica. Ah, não, isso aí é trabalho do diácono. Olha, vamos lá fazer uma visita. Ih, não tenho tempo, rapaz. Estou ocupado com minhas coisas aqui.
Deus quer que você se pareça com o seu filho Jesus, especialmente nas reuniões com sua família da fé. Você vai a esses encontros com a expectativa de servir? Pode ser que diante dessa pergunta alguns se sintam pressionados, como se um peso fosse colocado em suas costas. Sua vida já é corrida demais, então você quer que a igreja seja um lugar onde possa descansar e ser alimentado. Você assistiu um outro dia aí o pastor Jefferson falando, um lugar de paz e tranquilidade. Porém, se acredita mesmo que ficar ali sentado e esperar que os ministros o atendam lhe trará satisfação, você está muito enganado. Atos 20:35 diz que Deus afirma que é mais abençoado quem dá, não quem recebe. Não há maior miserável que aquele que só busca vantagens para si. Nossa destruição deriva da nossa incapacidade de tirar os olhos de nós mesmos e contemplar os outros. E é disso que Jesus nos salva. Quando Jesus chega na nossa vida, a gente para de olhar para o nosso umbigo, para de olhar apenas para a nossa vida e começamos a olhar para quem? Para a vida do nosso irmão. Porque qual é o grande mandamento? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, domingo passado nós conceituamos aqui igreja de modo rápido. Quero lembrar você, o que é igreja, pastor? A igreja é uma comunidade escatológica, uma comunidade que olha para o futuro, para a volta de Cristo, que pertence a Deus, está em peregrinação através da vida, ajudando uns aos outros a continuar como discípulos de Cristo. Não apenas como somente um número na igreja, não apenas somente como um membro, mas discípulos de Cristo, imitando Cristo, incentivando outros a se juntar a eles na jornada para chegar ao céu. Por isso precisamos desenvolver sempre, cada vez mais, um senso do quê? De família, de pertencimento, de interdependência. Falei também o que é interdependência. É a ideia que cada elemento influencia o outro e depende do outro para funcionar de forma adequada, de forma correta, para alcançarmos objetivos comuns. Se nós pensássemos aqui, ok, fizéssemos uma entrevista agora, depois do culto, no momento da mesa da comunhão, ali tomando um caldinho de mandioca quentinho, e perguntasse qual é o seu alvo? Nós teríamos vários alvos terrenos. Mas qual é o seu alvo escatológico, o seu alvo eterno? Meu alvo eterno é morar com Cristo. Meu alvo eterno é voltar para a casa do Pai. Meu alvo eterno é estar eternamente com Deus, onde não há mais morte, nem dor, nem pranto, nem luto, nem doença, nem enfermidade, nem tristeza, nem decepção, nem frustração. Irmãos, nós somos necessários uns aos outros. Eu preciso de você. E mesmo que você pense que não, você precisa do seu irmão, você precisa de mim. Nem que seja para tratar com você, para provar você, para tirar a sua paciência a ponto de você criar aí o fruto do Espírito, né? Do controle, né? Domínio próprio, do amor, da paz, da longanimidade. Mas eu preciso, meu irmão, o ferro afia o ferro. Segundo ponto que eu quero tratar nessa noite, membros uns dos outros. Ser membro significa também que somos diferentes, mas trabalhamos juntos. Romanos, na sua Bíblia, versículo 4 e 5 do capítulo 12. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Na nova versão transformadora está assim: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E essa frase ficou muito boa na tradução dinâmica. E todos pertencemos uns aos outros. Todos pertencemos uns aos outros. Quando você encontra alguém conhecido da sua igreja na rua, o que você fala para você mesmo? Eu espero que seja isso. Ó, lá vai o irmão fulano. Ó, meu irmão cicrano. Ó, minha irmã. Né? Pertencimento, família, ligação, relacionamento. Posso contar. Irmãos, o que conta é o pensamento. Presta atenção.
Deus deu a todos nós dons únicos, mas podemos facilmente nos distrair quando comparamos nossos dons com os dos outros. A comparação pode nos levar a uma opinião mais elevada sobre nós mesmos, ou mais baixa do que deveríamos. No final, alguns podem achar que não tem nada a oferecer porque não tem um determinado dom. Pastor, eu nunca vou poder pregar o evangelho, eu não falo como o senhor fala. Pastor, eu nunca vou poder fazer liturgia de culto, eu não falo como o presbítero Micael fala. Pastor, eu nunca vou poder chegar e dar aula, eu não dou aula como o Diogo dá aula. Pastor, eu nunca vou poder chegar e participar de um dia com Deus aqui. Eu não ofereço um devocional como a Simei oferece, com lágrimas nos olhos. Eu não consigo, pastor. Eu, para ler, embaralho as vistas, eu não... Irmãos, não faça isso, não se compare. Não se compare. Deus não nos chamou para comparação, nos chamou para comunhão. O que conta é o pensamento. A chave para evitar esse tipo de disfunção, ou seja, essa autoavaliação errada, é celebrar a importância de cada dom, é celebrar a importância de cada função, cada talento, seja ela de destaque ou nos bastidores. Por exemplo, se não fosse o nosso amado irmão da transmissão, de nada adiantaria estarmos aqui na frente. Se não fosse nosso irmão na mesa de som, de nada adiantaria estarmos aqui. O que aconteceria? Nada, irmãos. Então, mesmo que lá a mesa de som não apareça, os bastidores não apareçam, são o quê? Essenciais para que o culto aconteça. Pensa da seguinte maneira. Certa vez, um pastor amigo meu estava pregando e falou a respeito da melhor idade, né? Melhor idade é aquela que começa ali com 70 em diante, né? Melhor idade. E ele fez algum comentário pejorativo com relação ao cansaço, com relação que, né? Até 80, depois de 80 é enfado, né? E a porta, como é costume nosso, ministro presbiteriano, dá a destra da comunhão, cumprimenta cada um abraço, um aperto de mão, deseja uma boa semana, conversa um pouquinho. Veio um irmão com cãs brancas, bem velhinho, bem melhor idade mesmo. Ele falou assim, pastorzão, o senhor fala que é cansaço, né? Mas de madrugada, enquanto o senhor está dormindo, eu estou orando pelo senhor. Então tem muito talento, irmão, que a gente não vê. A pessoa que ora por nós, que intercede por nós na madrugada, de manhã, de tarde, de noite. A pessoa que está, na verdade, em uma outra cidade, em um outro estado, torcendo por nós, orando por nós, intercedendo, ofertando. O que conta é o pensamento. O que falou o primeiro versículo número 3, não pense de si mesmo além do que convém. Paulo nos lembra que cada parte é necessária, presta atenção. Se apenas alguns não fizerem sua parte, o corpo se tornará disfuncional. Já aconteceu isso com você? Você cortou o dedo mindinho. Você cortou o cantinho da boca. Você mordeu sua língua. Você queimou a sua boca, entendeu? Com sopa. Cuidado com o caldo no final do culto, ok? Cuidado. Caldo quente é um perigo. O que aconteceu? Acabou, irmão. Cada vez que batia ali aquele cantinho do dedo, doía. Cada vez que você... parte pequena do corpo. Cada vez que ia tomar, né, tinha um choque no corpo inteiro, porque negócio pequeno. Se apenas alguns não fizeram sua parte, o corpo se torna disfuncional. Observe que esse tipo de divisão não é necessariamente motivado pelo comportamento, mas sim pelo pensamento. Eu não vou conseguir mesmo. Eu não faço falta mesmo. Isso remete à mesma renovação de nossa mente, onde Paulo fala, Romanos 12, 1. Não mais nos conformamos com os padrões desse mundo. A referência de Paulo em 12:6 de Romanos, aos crentes com diferentes dons, de acordo com a graça, não aponta para graus de graça diferentes, mas para a administração soberana da graça. Assim como o oleiro pode moldar o barro como achar melhor, Deus também pode distribuir dons ao seu povo da maneira como achar melhor. Deixa Deus te usar onde Ele te colocou e como Ele te colocou. Não fique brigando com Deus. Muito pelo contrário, frutifique. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Para quê? Para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Novamente, encerro o segundo ponto, o que conta é o pensamento. Deus concedeu a todos nós dons únicos que apoiam e complementam uns aos outros em apoio à igreja. Quando cada um de nós se concentra em usar seus dons, o corpo inteiro consegue funcionar como Deus planejou. Quando frutificamos, a igreja de Cristo alimenta
o povo faminto. Podemos fazer uma ilustração muito simples, irmãos. Por que nessa noite nós tínhamos aqui o teclado, tínhamos aqui o contrabaixo, tínhamos aqui a bateria, tínhamos aqui a guitarra? Por que não tínhamos aqui só o violão? Porque um complementa o outro. Um colabora com o outro, oferece o que? Algo perfeito. Terceiro e último ponto. Membros dedicados por amor. Ser membro da igreja significa ser ativo e funcional. Versículo de número 6, 7 e 8 na sua Bíblia, Romanos 12. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de pregar o evangelho, de evangelizar, de bater de porta em porta, de um domingo à tarde, um sábado à tarde, ir numa praça dessas com alguns panfletos, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se você tem o dom de servir, se você quer trabalhar na cozinha, quer trabalhar ali na organização da mesa da comunhão, faça com dedicação. Se você é mestre, se você é professor de escola dominical, ensine bem, ensine com garbo, ensine com vontade, com amor, com paixão. Se o seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje de verdade. Distribua esperança para ela e guarde para você também. Não dê toda a sua esperança para ela e fique sem nenhuma. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável, forma amorosa. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Se for o seu dom de contribuir, dê com generosidade. Como o presbítero Micael falou aqui com muito zelo, com muito amor, não por obrigação, não por medo. Puxa, pastor, eu não tinha uma oferta. Oferte seu coração, oferte sua vida. Diga para Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis minha família, eis aqui meu sorriso, minha felicidade, tudo é teu. Tudo é teu. Quem conhece aqui um pastor português chamado Tiago Cavaco? Tiago Cavaco? Muito bem. Pastor Tiago Cavaco, um colega querido, pregou semana passada na sua igreja, a Igreja da Lapa, e ele disse o seguinte, eu parafraseio ele aqui: todos os cristãos são chamados ao serviço, 100%, mesmo aqueles que se sentem fracos na igreja de Jesus. Todos são chamados ao serviço, independentemente de serem fortes ou fracos. Para você que crê em Jesus, para você que é cristão, o serviço na igreja não depende da sua força, mas depende sim da sua fé. Ele repete, o serviço na igreja não depende de força, depende de fé. Portanto, irmão, a pergunta é muito simples. Você tem fé? Se você tem fé, então você tem serviço a fazer. Na igreja a pergunta não é se você sente que tem força, se você sente que é capacitado. Então, se você sente que tem força, então você começa a servir? Não. A pergunta, nossas Bíblias abertas é, você tem fé? Se você tem fé, então você tem serviço a cumprir e nós testemunhamos isso. A igreja é o lugar onde pessoas fracas se tornam fortes. Pastor, como é que funciona isso? Quando eu entro por aquela porta e eu me entrego a Cristo, eu entrego minha vida para Jesus, a minha fraqueza se transforma em força. Como é que eu faço isso? Primeiro lutando contra mim mesmo. Mas pastor, eu sou uma pessoa. Não, você não é uma pessoa. Você é duas pessoas. É você e a sua consciência. Você está aí sentadinho, olhando para mim, ok? Muito bem vestido, elegante, saudável. As irmãs maquiadas, os irmãos com o cabelinho, né, bem penteadinho, glória a Deus, quem tem cabelo, né? Mas dentro da gente, a nossa alma, nossa consciência, já quer pagar um boleto quarta-feira. Já quer atender, entendeu? Um cliente terça, 9 da manhã. Tem uma reunião de paz terça à noite. Nossa cabeça ela já está lutando dessa maneira. Então, primeiro é essa luta que é necessário o quê? Eu chegar e entender. Segundo, irmãos, o lugar onde é a igreja é o lugar onde as pessoas fracas se tornam fortes. De que maneira? Quando eu entro aqui e eu luto para manter conectado o meu pensamento com Deus. Senhor, sou teu, salvai. Por isso que geralmente nós orientamos você a colocar seu celular no modo avião.
Você que não trabalha na área da saúde, na área da segurança, 1h30 sem celular não vai matar você. Por isso nós orientamos você a ter paciência com o pregador, a ter resiliência com textos difíceis. Por quê? Porque são esses textos que nos fazem sábios para a salvação em Cristo Jesus. O dia mau vem, está lá em Efésios 6, e quando o dia mau chega, são esses textos que fazem com que o meu coração esteja firme no Senhor. Para a fé cristã, o serviço na fraqueza é algo que se transforma em força. No cristianismo, a fraqueza se transforma em força por causa de quem? De Jesus, que transforma a nossa força, transforma a nossa fraqueza em força através da graça. Para finalizar, irmãos, como posso cumprir esse papel de membresia biblicamente? Abra aí na sua Bíblia, Romanos 12, versículo 9 e 10. Pulo do gato está aí. Romanos 12, 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia, sem fingimento, sem máscaras. Detestai o mal, se apegue, se agarre ao bem. Versículo 10, amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu vou chegar ali na mesa da comunhão, tem ali o caldo de mandioca, tem o caldo de frango, tem o caldo morto de fome, né? O cheiro bom, glória a Deus. Espera aí, mas será que meu irmão já pegou? Será que esse aqui não é o preferido da minha irmã? Preferi-vos em honra uns aos outros. Eu entendo, irmãos, que muitas vezes a gente não pensa nisso, mas quando alguém se afasta da igreja, está perdendo uma oportunidade de transformar suas fraquezas em forças. Quando um cristão vive distante da igreja, está desperdiçando a chance de experimentar o poder do sacrifício de Jesus Cristo em ação, tornando suas fraquezas em força. Logo, o modo como servimos na igreja reflete se compreendemos verdadeiramente, tanto você quanto eu, que o sacrifício de Jesus foi tudo o que era necessário para transformar verdadeiramente a nossa vida. Jesus é suficiente para mim? O que ele fez é suficiente para mim? Tiago Cavaco diz, a forma como servimos na igreja, com nossos dons e talentos, revela se realmente compreendemos que o sacrifício de Jesus transformou nossos pecados em uma futura perfeição. Isso tem uma aplicação negativa óbvia. Aqueles que não têm uma atitude de serviço na igreja demonstram, mesmo sem intenção, mesmo sem querer, que o sacrifício de Jesus não tem um significado real para eles. Pare e pense para refletir sobre isso, meu irmão. Se você tem sido passivo na igreja, inativo, inerte, estagnado, indiferente, desinteressado, acomodado, apático, desmotivado, sem iniciativa, mesmo sem intenção, está mostrando que na prática não considera tão eficaz o que Jesus fez por você na cruz e na ressurreição. Você orou por esse dia. Você orou por esse dia. Você orou por saúde. Você disse, Senhor, se tu me deres saúde, eis-me aqui. Está lá, irmãos, Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías viu o Senhor. E o que ele falou? Ai de mim, sou um homem pecador, lábios impuros, impuros lábios. O que Deus faz? Pega lá a brasa com a tenaz, coloca na boca dele e fala assim, queridão, teu pecado foi limpo. E aí ele pergunta, a quem enviarei? E o que Isaías diz de imediato? Ah, Senhor, vou pensar no caso, Senhor. Vou ver aqui como está a minha agenda, dependendo. Não! Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós oramos por isso. Oramos por uma oportunidade, oramos por saúde. Talvez como Martinho Lutero, quando aquele raio caiu, disse, olha, Senhor, se o Senhor me salvar daqui, eu me torno um homem de Deus. Eu sou teu. E agora nós temos tempo. A aposentadoria chegou. As férias chegaram. Aquela remuneração que a gente esperava chegou. O carro que a gente queria para poder fazer uma visita melhor, maior, chegou. E onde nós estamos? Eu entendo que muitas vezes não pensamos nisso.
Mas pense, irmão, quando nos envolvemos na vida da igreja, mesmo que a vida da igreja seja assim meio complicada, significa que na prática acreditamos que Jesus fez tudo o que era necessário. E isso não tem nada a ver com nossa capacidade, com nossa força, com nossa competência. Tem a ver com a confiança que temos em Jesus. Ninguém está nesta igreja para servir porque recebeu um atestado de prontidão e aptidão. Ninguém. O que sabemos é, as pessoas que confiam que Jesus fez tudo o que era necessário, naturalmente desejam servir. Levando em consideração a nossa realidade como igreja local, todos nós precisamos manifestar o quê? Essa atitude de serviço. O que eu posso fazer? O que está faltando? Essa semana recebi, aqui perto da Cesta do Amor, 3, 4 pessoas, nesse espaço de 5 dias, que chegaram perto da cesta e falaram assim, pastor, o que está faltando, pastor? O que está faltando? Quero trazer o que está faltando. Já tem bastante coisa, graças a Deus. O que está faltando? Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. Ao final desse culto, empossaremos a diretoria da UPH, União Presbiteriana de Homens. Daqui a pouco a São Marada vai estar fazendo mutirão, muita coisa. É uma oportunidade única para você. Opa, quero participar. Estou junto. Nem que seja para levar água, nem que seja para citar versículo enquanto o povo trabalha, mas eu quero participar. Não faz sentido, irmãos, nos reunirmos com qualquer outro fundamento que não seja o do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Por isso eu quero citar 2 textos e finalizo. Salmo de número 116, verso 12. O salmista pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você tem a oferecer para o dono do universo? Segundo texto, 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu sou necessário na vida do meu irmão. Você é necessário na minha vida. Nós somos membros uns dos outros e devemos ser membros dedicados em amor. Quero convidar o Ministério de Cânticos a estar aqui à frente. Quero convidar que você possa refletir sobre ser um membro ativo, ser um membro dedicado em amor, servindo ao Senhor com teus talentos e dons. Servindo ao Senhor com a tua vida. Servindo ao Senhor não somente com teus bens, mas com todo o teu ser. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, você que pode. Agora pedimos que o Senhor olhe o coração do teu filho, da tua filha. Observa, Senhor, sua vida. Salva, Senhor, aqueles que ainda, Senhor, não se achegaram a Ti, Senhor. Aqueles que ainda, na verdade, vivem longe de Ti, Senhor. Traze-os para perto, nós te pedimos em nome de Jesus. Traze-os, Senhor, para perto de Ti, escrevendo o nome deles no livro da vida, Senhor. Não permita que se percam em nome de Jesus. Salva seus familiares, salva seus amigos, colegas, se com eles, Pai. Revela-te a eles através da tua Escritura, como o Senhor fez conosco, Pai. Torna-os, Senhor, participantes da família da fé. Torna-os participantes, Senhor, dessa grande família, Senhor, chamada igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que possamos ter um pensamento adequado, moderado, bíblico sobre nós mesmos e sobre os nossos irmãos. Possamos amar o nosso irmão, Senhor, a ponto de nos dedicarmos, servir, Senhor, com nossa vida, nossos talentos, dons, nossos bens, nossa casa, sejamos hospitaleiros, sejamos, na verdade, Pai, generosos, amorosos, queridos. Te pedimos, guarda a tua igreja, Pai, sê com ela. A Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tupã, pertence ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada família aqui representada, por cada membro dessa igreja, por cada visitante que adentra aqui a cada domingo. Muito obrigado, Senhor. Sê com eles. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Tua igreja diz amém.